Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, tá? 2:14. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Está aí? Capítulo 2 do livro de Tiago, da carta que Tiago escreveu, versículo 14 está escrito: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que isso adianta? Se também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpre-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Amém? Amém? Retardatário. Irmãos, eu louvo a Deus mais uma vez, tá? Pela oportunidade que Ele nos concede de nos reunirmos como igreja. A gente já está fazendo isso há algum tempo, né? Ali na região da Serra, com alguns irmãos que estão aqui. É um prazer recebê-los aqui na minha tenda, tá? Só de os irmãos se preocupar comigo, eu já me sinto bem-aventurado. Tá? Sei que a minha casa está sendo abençoada hoje pela presença daqueles que são portadores da graça de Deus nessa terra. Tá? Então nós não vamos demorar muito não, é porque não é por falar muito que a gente é justificado. Né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra prática. Eu acredito que os irmãos têm a consciência de que mesmo a gente reunido debaixo de um telhado colonial sem parede, no meio do gramado, é a igreja, não é tudo. Né? A nossa consciência está totalmente desprendida dessa escravidão religiosa que tentou e que tenta até hoje trancar Deus dentro de 4 paredes ou numa caixinha, né? Como que a gente vai poder limitar Deus no espaço se tudo está criado nele? Né? É praticamente impossível. Então, nós desenvolvemos esse entendimento, né, de que nele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos, né, em qualquer lugar, em qualquer momento. Deus, ele não precisa de fazer movimento. Se ele precisar de fazer qualquer movimento, ele não é Deus. Ele não precisa de sair daqui para ir para ali, nem de sair dali para ir vir para cá, porque ele já está. Se ele precisar de fazer isso, ele não é o Deus que as Escrituras apresentam como tal. Né? Mas aqui na nossa palavra prática de hoje, né,
o capítulo 2 de Tiago, ele parece ser um contraponto do capítulo 4 da Epístola aos Romanos. Depois os irmãos, com o tempo, podem conferir que parece que os assuntos estão se chocando, porque no capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo ele afirma que Abraão foi justificado sem obras, porque a proposta e o propósito do apóstolo Paulo em Romanos é um. Já em Tiago capítulo 2 ele está dizendo que o homem é justificado também pelas obras. Parece ser um contraditório, né? Parece que Tiago não concordou muito com o apóstolo Paulo, ou Paulo não concordou muito com Tiago. E sendo Tiago irmão do Senhor, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O apóstolo Paulo em Romanos, a epístola aos Romanos é uma epístola de lógica. Né? Tanto é que os irmãos podem ver que o apóstolo Paulo ele faz perguntas na epístola que só pode ser valorada por falso e verdadeiro, né? Por acaso Abraão foi justificado perante Deus por obras que exigem um sim ou não as perguntas que ele faz? É que o apóstolo Paulo estava ensinando a justificação pela fé, e a justificação é um termo jurídico forense, tá? Aqui o irmão Walter pode me ajudar com esse assunto, né? Justificação é um termo jurídico forense, né? Que não é o apenado que se apresenta como justo, é o contrário. O juiz o declara justo, né? O juiz declara esse apenado numa condição de justeza, deixando claro que a partir dali ele está totalmente conforme à lei. Então Paulo apresenta no capítulo 4 de Romanos a justificação pela fé sem obras, porque é um ato de Deus para a salvação do homem. Não existe obras que possam compensar essa justiça quando se trata da salvação. Já Tiago está fazendo diferente, né? Tiago parece estar meio chateado com a igreja. É mais ou menos aqueles quadrinhos que o pastor André Valadão posta por aí. Ele fala, vocês não são crente, não. A pergunta que o pessoal fala para ele, vocês não são crente, não. Fazer essas perguntas para mim. Parece que Tiago está meio chateado com a igreja. A preocupação dele não é com a salvação, as obras que vão salvar. A preocupação dele é com as obras, né, que vai tirar essa fé da subjetividade, do fator invisível, e vai trazer essa fé para o campo do conhecimento, da prática. Então é por isso que ele traz esses casos para a igreja. Olha, se alguém chegar entre vocês com fome e vocês despedir só com um tapinha nas costas e vai com Deus e se alimente, ora, o problema dessa pessoa não foi resolvido. Se essa pessoa chegar com frio, precisando de roupa, e aí vocês dão um tapinha nas costas dela e despedi-la, desejando simplesmente oralmente que essa pessoa fique quentinha, sem ir lá naquele guarda-roupa seu que está com o fundo estourado, de tanta roupa sobrando, e não dá para essa pessoa alguma coisa para ela vestir, o que adiantou esse desejo vazio? O Tiago está preocupado com isso, com a fé professa. Tanto é que vocês vão ver que a fé, ela é essa fé pode salvá-lo. Ele não está falando daquela fé salvífica que gera dentro do homem a fidelidade para com Deus, a ponto de morrer por ele. Não está falando dessa fé. Ele está falando da fé que a pessoa diz ter. Você disse que tem essa fé, mas se você não colocar essa fé em prática, essa fé é nula, é morta, não existe. A preocupação de Tiago é mais ou menos com as reuniões, né? Ou com a identidade cristã que começa no domingo às 18 horas e termina no domingo às 21 horas, depois que a reunião acabou, né? Nós somos bons nas nossas reuniões, temos estilos até sofisticados, né? Sonoplastia, assim que fala mesmo, né? Instrumentos de primeira nas nossas denominações, né? Nós, quando se trata de cerimônia, nós somos excelentes. Cada detalhinho observado que não pode ser quebrado.
Se o próprio Deus quebrar aquele detalhinho, ele é reprovado, porque nem o próprio Deus pode quebrar aquele detalhe. Porque quando nós nos reunimos assim, naquela formalidade, nós somos bons. Mas o problema é, e quando a reunião acabar? E quando terminar aquela reunião de 19h30 às 21 horas? E cadê o cristão? Quando a reunião acaba, cadê o cristão? Cadê o crente quando o culto acaba? Quando nós nos juntamos com aqueles que não acreditam no mesmo Deus que nós acreditamos, que não professam a nossa fé, aqueles que nem têm simpatia por nós, acabou a reunião e cadê o cristão? Hoje eu estava lendo um texto e me veio na cabeça algumas coisas. Eu estava lendo o capítulo 4 da primeira carta do apóstolo João, né? Vamos ver que ele faz uma narrativa de amor. Ele quer definir o amor. Alguém deve estar perguntando para ele, o que é o amor, João? Fala tanto em amor, o que é o amor, João? E ele totalmente perturbado, né? Por causa daquela presença gloriosa que ele teve quando entrou no céu, no capítulo 5 de Apocalipse, e viu aquelas coisas que ele não conseguiu descrever do jeito que estava lá. Então ele quer definir o amor e ele não conseguiu nada nesse mundo para definir, então ele define, Deus é o amor, né? E esse é um termo que o mundo evangélico não gosta muito desse termo, Deus é amor, porque parece que o fato de Deus ser amor não vai condizer com os anseios humanos, né? Porque o Deus, na verdade, o Deus que a maioria das pessoas acredita, é o Deus que o interior projetou. O interior de cada ser humano projeta o Deus do jeito que ele quer. Se o sujeito é mau, e para dele, Deus é esse ser mau do interior dele. Se o sujeito é vingativo, para ele, Deus é esse ser vingativo. Porque cada um quer fazer do seu interior uma tinta para pintar a face de Deus. De tal forma que cada religião deu para Deus uma cor e uma face, que se a gente encontrar com Deus hoje, você nem saberia que era ele. De tantas faces que as religiões e os homens deram para Deus. Porque esse Deus aí que se fala muito dele aí, é um Deus que foi projetado do interior de cada um. Cada líder, cada homem, projetou um Deus do seu interior e transformou esse Deus no seu objeto de devoção e adoração e instiga esse Deus em cima das pessoas como se esse Deus fosse um cachorro bravo. Então, briga com o sujeito de trabalho e Deus vai te pegar. Desentende com o irmão, olha, cuidado que Deus vai colocar no seu mão. Não sei nem se Deus tem mãos, espírito. Porque esse Deus é o Deus do nosso interior, não é o Deus das Escrituras. Esse Deus é um Deus falso, é um Deus mau. É por isso que Jesus, no capítulo 26 de Mateus, ele diz, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Aleluia, Jesus. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Então, para desmascarar todas essas multifaces, né, que foram dadas para Deus, que na verdade é projeção do nosso interior, a gente tem que perguntar para o Filho, né, como que é o seu Pai? E como o Tiago era irmão dele, esse Tiago que nós vemos é o irmão dele, que não ia muito com a cara dele antes do advento da ressurreição, não cria em Jesus. Agora ele chama essa igreja agora, né, para mostrar então essa fé subjetiva através de evidências. Né? Deixe as pessoas verem as vossas obras para que essa fé que está nesse mundo subjetivo, invisível, que ninguém vê, se torne então visível, né? Porque é isso que nós precisamos. As pessoas já estão cansadas do que nós sabemos falar.
E nós temos pessoas boas em oratórios. Pessoas não querem saber mais do que nós falamos. Elas querem saber do que nós fazemos. É a única forma desse Deus, então, que nós afirmamos, que nós amamos, que nós adoramos e que dele nós somos filhos. Olha, a Bíblia vai dizer que Deus é o único ser invisível. E aí os irmãos pensam, mas os anjos também são. Não, quando Paulo fala que Deus é o único ser invisível, é no sentido de que ele não é visto nem pelos anjos. Habita em lugares inacessíveis, não é visto e nunca será visto por ninguém. Ai, que decepção. Não, quando a gente chegar na eternidade, nós vamos ver aquele que é a imagem do Deus invisível, é o Cristo. É Ele que traz para nós esse retrato exato, esse quadro perfeito do que é Deus. É dele, nós vamos olhar para Ele e ver esse Deus invisível. Né? Nós precisamos que o nosso Deus seja conhecido, seja visto. Precisamos, como igreja, como Cristo coletivo que nós somos. Né? E se esse Deus é invisível, João vai dar receita. Olha, se Deus é invisível, ele não é visto, e inclusive por ser invisível pode ser negado. Ele não é um teorema. Ele está mais para um axioma do que para um teorema. Né? É isso? Porque um teorema eu posso provar o teorema. Mas Deus, no sentido de um axioma científico, ele está totalmente fora da verificabilidade. A única coisa que nós podemos fazer é só especular e deduzir. Né? E compreender Deus naquilo que é possível compreendê-lo. Que ele se revelou da criação, foi se mostrando aos poucos e trouxe para nós, né, a revelação especial na pessoa do Cristo. Então, se esse Deus invisível pode ser negado, e nós não temos como lutar com essa negação pelo fato de Deus não ser visto por ninguém, nunca foi visto. Então, a única forma de fazer com que esse Deus seja visto é a receita de João. Ame uns aos outros. Demonstre amor uns pelos outros. Porque assim as pessoas vão ver que quando vocês afirmam que existe um Deus de amor, e se ele é invisível, quando vocês se amarem, então eles terão certeza de que esse amor é a manifestação visível desse Deus invisível. E assim nós vamos ser cristãos de verdade. Né? Mas não é amar. Eu vou amar vocês porque vocês professam mesmo. O amor não é seletivo. Eu não posso amar simplesmente as pessoas que são da minha denominação, que estão... Não. O irmão acabou de cantar aqui, o Mateus, essa música estava na minha cabeça o dia inteiro. Fiquei pensando nisso o dia inteiro, porque eu fui inculcado com isso, irmãos. Com o quê? Com a parábola do bom samaritano. Há quase 2000 anos Jesus contou uma parábola e até hoje nós fazemos a escolha errada. Ele fala o samaritano, que é a chave da parábola. Mas até hoje nós nos identificamos com o levita e com o sacerdote. Pergunta para qualquer evangélico, se você quiser. Olha, se você estiver indo para o culto e tiver alguém precisando de ajuda, você deixa de ir para o culto para ajudar? Ele vai responder um sonoro não. Por quê? Porque para ele a obra de Deus é ir lá no culto, na reunião, cantar a música que ele ensaiou, dançar a dança que ele ensaiou para ele, e isso é a obra de Deus. Não. Olha aqui, olha. Domingo retrasado a gente estava na escola dominical, lá na Serra, né? A gente estava falando dessa faixa histórica, né? Que a pregação do Evangelho, essa pregação do Evangelho, não é o único meio de Deus salvar o homem. Porque muitas pessoas estão indo embora dessa terra sem saber quem foi o Nazareno, nunca ouviram falar dele. E quando essas pessoas chegarem lá no céu, Deus vai falar para elas: sinto muito, você nasceu na época errada, no lugar errado. Não. É anunciado no livro do Apocalipse, depois do tempo da graça, acabou o tempo da igreja, e no capítulo 14 João fala: e eu vi um anjo voando no céu, e ele anunciava o evangelho eterno. Não é o evangelho da graça mais. O evangelho da graça, Túlio, é um evangelho específico
para um tempo específico. É a faixa fininha na história da salvação. Deus, Ele é o Deus Salvador. E aí eu contava para os irmãos, se você pegar o capítulo 25 de Mateus, Jesus vai falar assim, olha, quando o Filho do Homem vier na sua glória, Ele vai juntar as nações, né? E Ele vai separar aqueles que estão à direita daqueles que estão à esquerda e vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E Ele vai apresentar os motivos para fundamentar, né, de forma irrefutável, porque está admitindo aquelas pessoas no reino. Ele vai dizer, vocês me viram com fome. E me deram de comer. Vocês me viram preso e foram me visitar. Eu estava com sede. Vocês me deram água. Eu estava despido, vocês me vestiram. E as pessoas, sem saber de nada, vão dizer, olha, mas quando, Senhor, que nós te vimos com fome e te alimentamos? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então Ele vai dizer, né? O dia que vocês fizeram isso para estes, vocês fizeram para mim. Ou seja, Ele não falou nada com eles, mas vocês me aceitaram, né? Vocês ouviram a pregação do Evangelho. Não. Ele está admitindo as nações, né? Porque amaram Deus no próximo. Porque manifestaram esse amor divino com as pessoas por meio de uma revelação mínima sobre Deus, né? Aquela revelação que o homem tem só pelo fato de observar a criação. E manifestaram esse amor divino nas pessoas, né? Jesus deixa muito claro essa praticabilidade da vida cristã, né, que ela deve ser voltada para o outro, deve ser voltada para as pessoas. Olha, alguém vai querer identificar você, Senhor, e como as pessoas vão saber que nós somos os seus discípulos? A gente vai usar uma túnica igual a sua, tecida, uma túnica tecida de alto a baixo. Olha, nós vamos ressuscitar defuntos de 4 dias, como o Senhor ressuscitou. Nós vamos devolver a parte que faltava no olho do cego de nascença para que ele veja. Não, para que o mundo saibam que vocês são os meus discípulos, basta vocês se amarem. E o mundo saberão que vocês são os meus discípulos. Que Deus abençoe os irmãos, tá, irmão? Não vai embora por enquanto não, tá? Nós vamos esquentar o peito com uma canjica agora. Tá? Deus abençoe os irmãos, até uma próxima, tá?